Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do sétimo, levando continuidade ao material do PET número 2 e agora na semana 3. E o assunto do PET nessa semana diz respeito às grandes navegações e a influência que a peste bubônica teve nesse período. É meio esquisito o jeito que o PET traz, porque a peste bubônica é um evento do século XIV. As grandes navegações elas vão ter um peso maior já no século XV. A reforma protestante foi do século XV e XVI, então está meio complicado entender a divisão desse PET. Mas vou tentar passar da melhor forma possível para vocês fazerem as atividades, tá? Bom, em que foi essa peste bubônica, também conhecida como peste negra? Ela foi a maior pandemia conhecida pelo mundo até hoje. Ela chegou a matar cerca de 200 milhões de pessoas, sendo que desses milhões, 2/3 da Europa teriam sido englobados aí nessa conta, ou seja, só 1/3 da Europa não morreu de peste negra na época. Ela era uma doença que ela era transmitida através da pulga do rato. E esses ratos contaminados, junto com eles as pulgas, teriam vindos da Ásia por conta das transações comerciais no Mediterrâneo, justamente feitas pelos navios italianos que a gente já citou nas aulas passadas, graças ao renascimento comercial. Essa pandemia acabou gerando várias consequências que afetaram economia, sociedade, governo e religião na época. Por exemplo, uma das principais consequências da peste negra foram as crises de fome. Um grande número de camponeses acabou sendo afetados pela peste bubônica e acabaram morrendo. Tiveram regiões da Europa que houve um esvaziamento de pessoas. E por conta disso, a produção dessas áreas também foram prejudicadas. A fome acabou enfraquecendo ainda mais essa população europeia, que ficou ainda mais, então, à mercê da doença. Em algumas áreas onde os camponeses permaneceram, os senhores feudais quiseram que eles trabalhassem mais ainda para sustentar as transações comerciais e até mesmo os próprios senhores feudais. E por conta disso, vários servos começaram então a se revoltar. Foram as chamadas revoltas servis. Essas revoltas servis, elas ficaram tão complicadas para os senhores feudais combaterem elas, que foi necessário os senhores feudais, então, pedirem ajuda aos reis. E os reis, então, por conta disso, vão se fortalecer e consolidar, então, a formação dos estados nacionais. A peste negra também ela vai favorecer a busca por riquezas dessas pessoas. Uma vez que o comércio na Europa vai diminuir, a terra já não dá mais dinheiro, porque as pessoas não estão conseguindo trabalhar mais. Então, cada vez mais, os europeus saudáveis vão buscar rotas alternativas para ganhar dinheiro, seja na África, seja na Ásia. E isso vai motivar, em grande parte, o processo das grandes navegações no século posterior. E uma instância de poder que vai ser extremamente fortalecida por conta da peste negra vai ser a igreja. A igreja vai tratar a peste como um castigo pelos pecados cometidos pelo homem. Ou seja, a peste seria Deus punindo as pessoas. E por conta disso, várias pessoas então começaram a se dedicar integralmente às atividades da igreja, doando suas riquezas para a igreja, se tornando monges, para tentarem ser salvos. Logicamente, essa não era a resposta para isso. Faltava na Europa estrutura sanitária em praticamente todas as cidades. E foi graças ao ressurgimento da vida nas cidades
que essas doenças, essas pandemias proliferaram na Europa. O irônico é que o país que trouxe a peste negra para a Europa, que foi a Itália, talvez tenha sido um dos que menos foi afetado. Isso porque a Itália já tinha uma vida urbana tão ativa e ela tinha já várias cidades herdadas do Império Romano que tinham uma estrutura sanitária muito boa e por conta disso as doenças nessas cidades não proliferavam tão rápido quanto em outras regiões da Europa. Bom, então por conta da busca de novas terras, os europeus então começaram a investir no processo das grandes navegações. Várias nações vão sair se aventurando pelo oceano, por novas terras, mas os pioneiros foram Portugal e Espanha. Alguns fatores vão determinar esse pioneirismo de Portugal e Espanha, principalmente de Portugal, como a gente vai ver. Então, por que esses homens saíam tanto assim, se arriscavam tanto nas grandes navegações? Primeiro, é o que eu já falei, a busca por novas terras. Era importante você buscar novos locais para explorar, para crescer, para adquirir riquezas. E nessas terras, o que eles mais almejavam era obter metais preciosos, ouro, prata, joias em geral, esmeraldas, rubis, diamantes, tudo isso servia para aumentar a riqueza das pessoas. Havia também no europeu um espírito aventureiro, de fugir da morte, uma morte parada, deitado numa cama, e se arriscar a viver uma aventura cavaleiresca, já que as guerras também na Europa consumiam muito tempo das pessoas, então eles queriam viver uma aventura que fosse diferente. As ambições pessoais também. Era uma coisa que eu já expliquei para vocês. Uma família que tem um filho, ele herda toda a riqueza do pai. Uma família que tem 2 filhos, sempre o mais velho herda a riqueza. O mais jovem não herda nada. Então agora, esses jovens, que eram os filhos mais jovens, que não tinham herdado nada, eles tinham 2 caminhos a seguir. Ou eles entravam para a igreja, e aí ficavam restritos às leis da igreja, ou se aventuravam em encontrar novas terras, para que eles então fossem senhores dos seus destinos. E ainda havia as motivações religiosas. Como eu disse na aula passada, que eu falei que a igreja permitiu a criação das ordens religiosas, a igreja também vai incentivar que as grandes navegações ocorram para que povos como, por exemplo, da África, da Ásia e da América sejam catequizados, ou seja, sejam convertidos ao cristianismo. Bom, havia também ainda o desejo de se obter especiarias. O que são especiarias? Especiarias são temperos, condimentos que ajudavam a dar sabor e a conservar os alimentos. A gente tem que lembrar que nessa época não tinha geladeira. Então, existiam 2 jeitos de você conservar uma carne, por exemplo. Ou você cozinhava ela na própria gordura dela, mantinha ela lá, que hoje em dia a gente chama de carne de lata, ou você temperava bem ela com vários condimentos e sal e deixava ela secando. A tal da carne seca que a gente conhece hoje em dia. Então havia esses 2 modos. Antes das especiarias, as comidas praticamente não tinham gosto. O sal era um produto extremamente caro e extremamente difícil de ser obtido, tanto que eu já contei para vocês a história do salário, que muitos soldados eram pagos em sal, por isso o nome do pagamento feito às pessoas ser salário. Então, para você ter um alimento gostoso, não existia. Por mais que você ache que um churrasco só feito ali com sal grosso, tal, muito bom, gostoso de comer, mas você comer isso
todo dia sem mudar nem um pouco o sabor, acaba sendo um pouco enjoativo. E é isso que acontecia na Europa antes das especiarias. Outra coisa que era difícil de comer era coisas doces. Isso porque um bolo, para você deixar ele doce, se você faz com mel, ele não cresce tão bem, não desenvolve tão bem quanto feito com açúcar. E o açúcar é uma coisa que só existia um tipo de açúcar na Europa, o açúcar de beterraba, ou seja, o negócio ficava com gosto terroso e ainda uma cor meio feinha. Então, graças às especiarias, foi possível dar outros gostos à comida, não adoçar ela propriamente dito, mas dar novos sabores a essa comida. Então, por isso as especiarias eram tão assim importantes para os europeus na época. E por que Portugal vai ser um grande país pioneiro, como eu disse anteriormente? Primeiro, porque Portugal vai ser a primeira nação a formar um Estado nacional. O Estado português surge no século XIV, meados do século XIV. A Espanha, que vai ser o segundo Estado nacional, vai surgir só no final do século XV. Ou seja, Portugal estava muito à frente dos outros países e, por conta disso, vai liderar as grandes navegações com louvor. Além disso, havia uma burguesia que favorecia muito as grandes navegações, porque ela era a principal classe que lucrava com esse comércio das grandes navegações. Havia ainda, por conta do governo português, a formação de estudiosos do mar, pessoas que inventavam instrumentos para melhor navegação, que construíam as chamadas cartas náuticas, que são mapas para o oceano. Isso tudo acabou favorecendo Portugal, que formou vários desses estudiosos na chamada Escola de Sagres, um local onde só se estudava as grandes navegações. Por fim, uma coisa que parece meio óbvia e que não é impossível aos outros países é que Portugal tinha praticamente o seu território todo voltado para o mar, para o oceano. Podia estudar o movimento desses oceanos o tempo que quisesse, do jeito que quisesse e quantas vezes quisesse. Países, por exemplo, como a Itália, que tinha um grande conhecimento da navegação, eles tinham conhecimento da navegação ali, no mar Mediterrâneo, que tem um outro comportamento diferente do oceano. Então, por conta disso, os italianos meio que pararam no tempo e Portugal pôde evoluir. Graças às grandes navegações, dos vários instrumentos criados pelos navegadores, como o astrolábio, a bússola, a luneta, o telescópio, entre outros, duas verdades tidas como absolutas pela Igreja acabaram sendo desmentidas. A primeira delas é que a Terra seria o centro do universo. Isso porque a Igreja pegava como base o texto bíblico, que falava que a última criação, feita à imagem e semelhança de Deus, teria sido o homem. Então, na lógica da Igreja, se Deus criou o homem e o homem é a imagem e semelhança do próprio Criador, nada mais justo deixar essa invenção no centro de todas as coisas. Daí, a Terra, que é até onde se sabia é o único local onde existe vida, ter, então, o centro do universo colocado nesse ponto. Essa teoria que a Terra seria o centro do universo é conhecida como geocentrismo. Geo de terra, centrismo de centro. Nome bem parecido com geografia, que é o estudo da Terra. Ela foi desmentida e passou-se então a pensar que o Sol seria um centro de um sistema dentro de outros vários sistemas, ou seja, a Terra não era o centro do universo e nem era o centro do sistema solar. No sistema solar, o Sol era o centro desse sistema e todos os planetas orbitavam em torno dele. Essa teoria que o Sol seria o centro de pelo menos o sistema, que a Terra estaria inclusa, ficou conhecido como heliocentrismo.
heliocentrismo. Hélio quer dizer sol em grego, centrismo, centro. Uma outra teoria que caiu por terra é o fato das muitas pessoas acreditarem que a Terra era plana. Engraçado que eu estou falando de uma matéria que está lá no século XV e hoje em dia as pessoas voltaram a falar que a Terra é plana. Pois bem, os navegadores daquela época perceberam que os barcos, conforme eles iam se afastando, eles iam sumindo no horizonte. E não eram sumindo só pela distância, mas ainda era possível observar outros pontos, mas o barco ia desaparecendo, como se ele fosse descendo. A igreja pregava que a Terra era plana e que no final do oceano havia uma beirada, que se o navio fosse muito adiante, o navio cairia no espaço. Essa teoria foi desmentida a partir dos conhecimentos de Cristóvão Colombo, que acreditava que era possível dar a volta na Terra. Ele vai ser o primeiro navegador, então, a arriscar fazer o que depois conhecido como circunnavegação. Ele só não conseguiu esse objetivo a princípio porque ele esbarrou numa barreira natural que existia entre a região que ele queria ir, que era as Índias, atrás das especiarias, e o ponto de partida dele, que foi a Espanha. Ele esbarrou na América. Então, Cristóvão Colombo descobre, entre aspas, a América em 1492, provando então que a Terra era redonda e mudando até mesmo a concepção de mundo que os europeus tinham. A concepção que eles tinham é que existia a Europa, existia um pedaço ali ao sul da Europa que era a África e um pedaço a leste que representava a Ásia. Eles não tinham conhecimento de Oceania, eles não tinham conhecimento da extensão da Ásia e eles não tinham conhecimento algum sobre a existência da América. É por isso que esse período das grandes navegações também é conhecido como o período das descobertas. Certinho, gente? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês com as atividades. As atividades estão aí mais para completar quadros, então eu preciso de muita pesquisa na internet, mas prestar atenção um pouquinho nesse vídeo pode ajudar vocês bastante no complemento desse quadro. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no grupo. Se eu não responder de imediato é porque eu estou respondendo a outros alunos ou estou fazendo a correção de alguma outra atividade que o aluno mandou, mas coisa de, no máximo, meia hora eu já tento responder para vocês. Certinho? A correção da atividade 2 eu estou fazendo, só não consegui mandar até terça-feira, no mais tardar, quarta-feira eu já envio todas as atividades para quem mandou. Senti uma falta de alguns alunos que estavam mandando nas outras semanas e que pararam de mandar. Gente, voltar a pegar firme, não é porque acabou o material do PET 1 que acabou as aulas, já tem um PET 2 aí e a gente já passou da metade dele. Então, vamos voltar a fazer as atividades, tá? Eu sei que tem alguns alunos que pegaram material que só vão entregar no final do mês, porque só estão lidando com a apostila, mas mesmo assim, vai fazendo, vai perguntando em caso de dúvida, vai assistindo os vídeos, vai acompanhando as correções que eu estou postando lá no grupo. Certinho, gente? Vou me despedindo de vocês então, espero que estejam bem. Um abraço para todos e até